Olá, pessoal. Comecei a gravação. Vamos lá, eu comecei a gravação da aula. Então, o objetivo dessa aula é falar sobre o trabalho de conclusão de curso, TCC, tá? Quem faz TCC, os cursos que são solicitados que fazem TCC, eles geralmente têm um TCC 1 e tem um TCC 2, tá? Eu vou explicar cada um deles. Só que, de uma forma geral, já vou falar para vocês que no TCC 1, ele é dividido em duas partes, na verdade, para vocês poderem concluir ao final do 2 e passar todas as informações que vocês querem passar de acordo com o tema de vocês. Então, no primeiro momento, o 1, ele é um projeto de pesquisa, tá? É um projeto onde vocês vão montar um esqueleto do pesquisa de vocês. E no TCC 2, é para você desenvolver esse projeto de pesquisa. Então, inicialmente, vocês vão lá, montam o esqueleto, montam o projeto, e no 2 você desenvolve esse projeto. O projeto de pesquisa é tudo baseado em um tema, né? A gente vai discutir sobre isso, tudo baseado em um tema. E esse tema, você precisa desenvolver partes dele, tá? Precisa desenvolver algumas partes dele. E aí, no 2, você aprofunda esse tema, tá bom? Eu vou estar compartilhando tela aqui com vocês de um curso, de uma aluna, né, que faz o curso de Educação Física, bacharelado, tá? É uma aluna do semipresencial. Ela está fazendo o TCC 1 e o TCC 2, tá? Vou abrir aqui, primeiramente, o TCC 1 e mostrar para você a estrutura que deve ser igual a de vocês. No portfólio, ele apresenta aqui a pontuação da parte escrita e a pontuação da apresentação. Modelo para elaboração desse portfólio, o manual e as orientações gerais, tá? Eu não vou falar de formatação, porque o modelo para elaboração, ele já está todo formatado. Eu vou mostrar aqui para vocês, ele já está todo formatado. Daqui a pouco eu vou selecionar, eu vou mostrar para vocês aqui na tela do Word, tá? Que está em Word. Manual do TCC. O manual do TCC, ele mostra, na verdade, aquilo que eu estou falando para vocês, o objetivo do TCC, tá? E aqui são umas orientações gerais aqui. Então, esse TCC, da parte 1, então, é o quê? É você desenvolver um projeto de pesquisa, tá? O projeto, está aqui, ó. O projeto deverá ser elaborado a partir do delineamento de revisão bibliográfica, considerando um dos 3 eixos, no caso aqui do curso de Educação Física, tá? Então, na parte inicial aqui, ele fala para você que o objetivo, então, é montar um projeto de pesquisa, tá? Pessoal, o projeto de pesquisa, toda pesquisa, todo TCC, ele inicia com um tema, tá? E a gente eu gosto muito de falar que todo tema ele deve partir de uma questão-problema. O que é uma questão-problema? É uma questão que traz uma dúvida. E quando eu falo questão, é uma pergunta mesmo, tá? É uma pergunta mesmo. Aqui, olha, na formatação, né, desse projeto aqui, aqui é o sumário, ele fala aqui, olha, que na introdução você tem que apresentar o problema de pesquisa. Esse problema de pesquisa é justamente uma questão-problema. Então, vamos olhar aqui, ó. Aqui tem a orientação do tema, né? A área de interesse. Está falando aqui do plágio. Aqui umas orientações. Deixa eu ver se ele fala aqui. A introdução do trabalho, que na verdade você vai buscar, né? Desenvolver um pouquinho do tema, tá? Do trabalho de vocês. E aqui, ó. É uma pergunta, tá? Questão de, ele fala em algum momento aqui sobre a questão de problema de aqui, ó, dentro da área de educação física, perguntar-se qual é a sua maior dúvida sobre o tema que lhe interessa.
Qual a situação que lhe provoca mais curiosidade e que você tem respostas propriamente ditas? Eu estou finalizando uma graduação de nutrição, né? Eu sou profissional de educação física, e aí eu resolvi fazer nutrição, que eu tenho 2 pós na área, mas eu resolvi fazer a faculdade. E aí o meu trabalho conclusão de curso é sobre o jejum intermitente, algo que eu vim estudando e também eu faço algumas orientações nutricionais com algumas pessoas, e é comigo também, né? E aí eu vi que o jejum intermitente, ele é uma estratégia nutricional que vem se usando muito na busca do emagrecimento ou até para manter, né, o peso. Só que a minha pergunta, minha dúvida era o quê? Para pessoas obesas, né, pessoas que têm um índice de massa corpórea altíssimo, né, como é que o jejum intermitente ele trabalha? Como que a gente, como as pesquisas estão utilizando o jejum intermitente? Quais são os resultados que as pesquisas estão tendo em relação ao jejum intermitente? Tá? Como que elas estão tendo esse resultado? Se estão tendo resultado com obesos, né? E qual seria, então, na verdade, o uso, né, a curto prazo e a longo prazo? Então, essas perguntas eu tinha, né, porque eu não tinha tratado ainda nenhum obeso. Então, a minha pergunta de problema é justamente, né, na verdade, o meu tema é jejum intermitente para obesos, né? As contribuições do jejum intermitente para o tratamento da obesidade, né? Então, a minha pergunta, seria o seguinte, o jejum intermitente tem contribuído para o tratamento de um tratamento da obesidade? Tá? Essa é a minha pergunta problema. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou compartilhar a tela toda. No caso aqui, ó, é a estrutura do trabalho que já vem no portal de vocês. Por isso que eu falei que eu não vou falar sobre formatação, porque o trabalho já vem formatado, já coloca a formatação para vocês, tá? E aqui alguns quadros, gente. Isso aqui tudo você pode estar retirando, tá? Vocês não vão usar isso agora. Lista de tabela, figuras, vocês não vão estar utilizando agora. Talvez a segunda parte do TCC, no TCC 2, tá? Então, aqui, ó, depois da introdução, que é um momento onde você vai falar sobre os temas, né? Você tem a questão problema. Eu sempre gosto de começar com os meus alunos, né? E eu também, quando faço o trabalho, eu pergunto sobre isso. Qual é a questão problema de vocês? Tá? O que vocês vão questionar, né? Então, quando eu estava fazendo o meu trabalho, eu perguntei essas questões do jejum intermitente. Aí eu cheguei não sei, ó, eu fui verificando, né? Então, o jejum intermitente. Oxe, o que aconteceu aqui? Vou abrir um novo aqui. A formatação lá. Então, o jejum intermitente. Quero falar sobre isso. Quero falar sobre obesidade, né? Então, esse aqui seria o quê? As minhas 2 palavras, que a gente pode chamar de palavras-chave. Por que palavras-chave? Porque são as palavras que vão me impulsionar a questionar. Então, mas o que eu quero saber sobre a questão do jejum intermitente e da obesidade? O que exatamente eu quero saber? Eu quero saber o quê? As contribuições do jejum intermitente, né? Então, contribuições do jejum intermitente para o quê? O tratamento da obesidade, tá? Então, seria, cheguei, contribuições
Então, eu cheguei aqui num tema, tá? Cheguei no meu tema. Então, isso aqui seria o quê? O meu tema principal. Então, eu vou fazendo, eu chego num tema perguntando. E aí, eu faço a primeira questão que ele pede lá, a minha questão, problema. Então, eu vou fazer uma pergunta a isso, tá? Então, daí eu surge a pergunta. O jejum intermitente tem contribuído para o tratamento de pessoas obesas? Ou eu posso perguntar, o jejum intermitente tem contribuído para o tratamento da obesidade? Tá? Então, o problema é a pergunta, né? Esse é o meu problema. Eu quero saber isso, tá? Então, eu vou investigar isso. Então, daqui, olha só, fiz a pergunta, primeira coisa que eu falei para vocês, né? Eu coloquei as palavras. Isso é muito importante, descobrir as palavras. Que vai me impulsionar, né? Então, eu coloquei o jejum intermitente e a obesidade. Então, o que eu quero investigar em relação a isso? Aí eu coloquei o tema, contribuições do jejum intermitente para o tratamento da obesidade. Aí, desse tema, eu já trouxe o quê? O problema. Então, aqui seria o tema. Daqui, eu já trouxe o quê? O problema. Que problema é sempre uma questão. Desse problema aqui, olha que fácil, gente. Eu já consigo trazer o meu objetivo geral. Só tirando a pergunta, tirando a ponto de interrogação e colocando um verbo na frente. Porque o objetivo é sempre a gente coloca um verbo. Então, investigar, por exemplo, ou estudar, investigar as contribuições do jejum intermitente no tratamento de pessoas obesas. Pronto. Daqui eu já trago o objetivo geral, tá vendo? O objetivo sempre tem um verbo na frente: investigar, estudar, analisar, pesquisar. Como vocês vão fazer um trabalho de revisão bibliográfica, então seriam somente essas, tá? Então, eu vou investigar, vou analisar, vou pesquisar, porque as contribuições, igualzinho, tá vendo, gente? A Jun tem contribuído, né? Se tem contribuído para o tratamento de pessoas obesas. Ponto final, é uma afirmação, objetivo geral. Objetivo específico, que ele pede também no TCC 1, né? O específico, ele está relacionado a todas as questões dos gerais, tá? O que mais? O que quer dizer essa questão das contribuições? Que contribuições são essas que eu quero dizer? Tá? O que eu quero falar para vocês dessas contribuições? Né? É isso, na verdade, que eu coloco específicos. Então, por exemplo, eu fiz a pergunta, falei para vocês logo no início. Do jejum intermitente em relação à obesidade, eu quero saber, por exemplo, se as pessoas obesas estão utilizando, além de saber se eles estão utilizando, como elas estão utilizando, né? Qual protocolo? Porque, na verdade, o jejum intermitente tem vários protocolos, tá? Qual protocolo vem sendo usado para... Qual o protocolo do jejum intermitente, né? Do jejum intermitente, vou colocar GI aqui, tá? Vem sendo usado no tratamento da obesidade. E aí, eu vou colocar o quê? Investigar, ou estudar, ou verificar qual protocolo de jejum veio sendo usado para o tratamento da obesidade. Depois de colocar esse específico 1, eu posso colocar quantos quiser específico, tá? Até realmente dar conta de todo esse geral. Tá, eu já sei que o protocolo, eu quero saber qual o protocolo, e eu quero verificar o quê? Se o jejum intermitente tem trazido resultados positivos, né? De emagrecimento. Então,
verificar, posso colocar também a mesma coisa, tá? Verificar se o jejum intermitente traz resultados de emagrecimento para pessoas obesas, por exemplo, tá? E eu posso colocar mais um aqui, por exemplo, né? O jejum intermitente. Posso verificar ou verificar de novo, tá? Verificar se o jejum intermitente traz resultados de longo prazo traz resultados no... Verificar se o jejum intermitente traz resultados longo prazo no emagrecimento de pessoas obesas, tá? Então, aqui já tem 3 específicos. Isso aqui, gente, é algo bem interessante para se trabalhar, tá? Primeiro, pensar em palavras que você gostaria, né? Que seriam as palavras-chave. Tanto que no resumo, quando tem palavras-chave, você vai colocar elas. E na hora de investigar, procurar artigos científicos, você vai utilizar essas palavras-chave. Das palavras-chave aqui, você vai construir o seu tema. Do tema, você vai construir, faz uma questão-pergunta, tá? Um problema, uma questão mesmo de pergunta. Depois, vocês vão transformar essa pergunta em objetivo geral. E aí, vão estar trazendo 2 a 3 ou 4 objetivos específicos que vai o quê? Que vai me trazer, se eu investigar, vai me trazer resposta do objetivo geral. Então, quando eu falo aqui, eu quero investigar as contribuições, que contribuições é essa? Quais contribuições? Eu quero saber qual o protocolo que é utilizado, se traz resultados de emagrecimento, se é a longo prazo, tá? Quais seriam essas contribuições? Isso aqui, gente, só fazendo esse joguinho aqui de palavras, tal, de pensamento, você já resolveu vários problemas em relação ao TCC-1. Quero mostrar para vocês aqui, o TCC-1, ele fala o seguinte... Aqui na introdução, ele fala que você tem que falar sobre, principalmente, ó, a introdução, você vai ter que falar principalmente sobre essas palavras-chave, tá? Então, sobre o que você vai falar? Então, você tem que colocar lá quais seriam suas palavras-chave, ó. Deve se apresentar a ideia central do trabalho, né? Então, qual a ideia central desse trabalho que eu estou construindo com vocês aqui? O jejum intermitente e a obesidade. Então, eu tenho que falar sobre o que é a obesidade, né? O que acontece com a obesidade, falar o que é jejum intermitente, da onde ela surgiu, como ela tem sido usada, né? Então, isso é o tratamento. Então, falar que algumas pesquisas têm mostrado que o jejum intermitente tem sido usado para o tratamento da obesidade, tá? Então, essa é a ideia principal aqui, tá? Desse trabalho. E aí, a questão problema, ó. Expresse nesse item a pergunta, ou seja, o seu problema de pesquisa, que é aquele pergunta de pesquisa que eu acabei de fazer com vocês. E aqui eu vou colocar só uma frase, uma pergunta aqui, tá? E aí, aqui, eu vou o quê? Fazer uma justificativa. Justificativa. O que é isso aqui? A relevância dessa pesquisa. Por que essa pesquisa é importante? Por que é importante uma nutricionista saber do jejum intermitente no uso do tratamento de obesidade, né? Então, eu vou estar argumentando aqui, colocando, né? Que muitas pessoas obesas estão aumentando muito, então é importante estar desenvolvendo estratégias na busca do tratamento de pessoas obesas, né? Para trazer mais qualidade de vida, diminuir o risco de morte, né? E o jejum intermitente tem se mostrado eficaz pelo longo período que a pessoa fica, né? Tem a ingestão calórica, né? E aí eu vou colocar aqui, vou defender a minha ideia, tá?
defender a minha ideia sobre o que seria essa questão mesmo do meu trabalho aqui. E aí, aqui eu coloco os objetivos, ó, tá? Objetivo geral e objetivos específicos, tá? E aí, aqui eu já construí metade do meu TCC-1. Fundamentação teórica é a última parte do TCC-1. O que é essa fundamentação teórica? Eu vou falar sobre os temas, justamente sobre... Eu vou desmembrar, eu vou desmanchar sobre as minhas palavras-chave, tá? Então, no caso aqui que eu mostrei para vocês, eu teria 2 palavras-chave. Então, eu posso, inclusive, colocar 2 subtemas, subtítulos. Jejum intermitente, que aí eu vou ter que começar a escrever sobre jejum intermitente. Pesquisar mesmo artigos científicos sobre jejum intermitente. O que é jejum intermitente? Da onde surgiu? Quais são os protocolos? Como é que ele é utilizado? Como que o avanço dele foi sendo? Para isso, gente, eu tenho que recorrer à internet. E aí, um dos principais pontos a se pesquisar seria o quê? Através do Google Acadêmico seria o mais fácil, tá? O Google Acadêmico é um local de pesquisa de artigo científico que tem artigos científicos tanto português quanto em inglês. Se você não quer colocar em inglês, não tem problema, pode ser português, tá? Artigos em português. E aí eu vou colocar aqui, ó, jejum intermitente, esse eu quero saber. E aí eu posso colocar quando que vai ser o período que eu quero saber isso aqui. Ó, desde 2018, desde 2021, a gente orienta que vocês procurem artigos de, no máximo, aí 10 anos para cá. Mas vocês podem colocar um período específico de 5 anos para cá, 18, 19, 20, 21, 22, a 24, por exemplo, você coloca aqui a partir de 2018, que é novo. Vocês vão ver que tem bastante artigo de 2018 para cá. Tá? Então, quanto mais novos artigos vocês utilizarem, melhor, mais fidedigno fica a sua pesquisa, mais atual, na verdade, né? Fidedigno não, desculpa, atual, tá? Essa é a palavra correta. Efeitos do jejum intermitente para tratamento da obesidade. Opa, aqui já tem uma pesquisa legal, né? Tá? Jejum intermitente no emagrecimento. Ó, tenho vários artigos aqui sobre jejum intermitente. Ou jejum intermitente, olha que texto legal. Aqui deve falar bastante sobre jejum intermitente, que é algo que eu preciso para construir a minha referencial bibliográfica, né? Então, geralmente, eu encontro aqui ó, deixa eu ver se eu consigo abrir. Eles abrem em PDF, é gratuito, tá? E aí eu vou ler sobre o artigo intermitente aqui, ó. Os artigos científicos falam sobre direitinho, quem são os autores. Lembrando, gente, que eu não posso copiar e colar, montar, né? Não é o meu trabalho não pode ser plagiado, ou seja, copiar direitinho. Ó, o jejum intermitente é caracterizado pela supressão da ingestão de alimentos por um período prolongado. O emagrecimento, uma redução de massa corporal total. Quem fala isso aqui? É o Matson. Quem é esse Matson? Sempre no final do artigo científico de vocês, vai ter, vocês estão estudando, vai ter o autor que fala sobre isso aqui. Ah, Josi, mas eu posso utilizar esse autor? Posso. Ou eu procuro o artigo dele, ou eu venho aqui e falo o seguinte, pego esse parágrafo e reescrevo o parágrafo, tá? O que é reescrever? Escrever. Aí pega essa ideia e reescreve com suas próprias palavras. Isso não é plágio. Tá? Plágio é você copiar inteirinho, sozinho. Ah, Josi, então beleza. Eu fui lá e já escrevi o que é o jejum intermitente, da onde apareceu, quais são os benefícios, o jejum intermitente para... quais são os protocolos, etc. Vou colocar mais um tema, que seria o quê? A obesidade. Lembra da palavra-chave? Obesidade? Então, eu vou procurar aqui artigos desde 2018 sobre obesidade. Eu vou colocar o que é obesidade, o que se tem falado, quais são os problemas que a obesidade traz, como doença, assim, assado. Vou construir mais um parágrafo lá, alguns parágrafos, né, mais um textinho sobre a obesidade. E aí, para deixar o meu texto mais rico, tá? Essa fundamentação teórica ficar mais rica, eu posso juntar os dois, que é o quê? O jejum intermitente na obesidade. E aí eu faria um terceiro, por exemplo, subtema. Então, aqui no meu consultório aqui, olha, a fundamentação teórica. Eu posso construir um texto único, tá, gente?
sei lá, eu começo falando sobre... Eu posso também colocar subtemas, tá? Mas eu posso começar falando sobre a obesidade, depois eu falo sobre o jejum intermitente, e depois eu posso construir um parágrafo, um subtema falando sobre os dois. O jejum intermitente na obesidade, sei lá. Tá? E aí eu procuro aqui artigos científicos que falam sobre isso. Eu procuro artigo científico, obesidade, jejum intermitente. E aí eu começo a procurar os artigos que falam sobre as duas coisas. Olha, eu vou ver que tem bastante coisa aqui. Tá? E aí, de acordo com a minha formatação, que no caso é o TCC-1, o último é a formatação, essa aqui é a fundamentação teórica. A metodologia que metodologia você vai utilizar. No caso, vocês estão fazendo o quê? Uma revisão bibliográfica. O que é revisão bibliográfica? Você pega um tema, procura artigos científicos que falam sobre aquele tema e vai trazer as informações para a gente sobre o que falam. Uma revisão bibliográfica. E aí você tem que informar, na questão da revisão bibliográfica, aonde você procurou. Aí você coloca lá que foi o Google Acadêmico. Quais anos? Que ano você procurou? Aí tem que falar que foi de 2018 a 2022. Quais são as palavras-chave que você utilizou para procurar? Aí você coloca lá, que eu vou, no meu caso aqui, jejum intermitente e obesidade. Tá? E você pode colocar, inclusive, quantos artigos você utilizou e etc. Isso aqui seria a metodologia do trabalho. Tá? E aí, o cronograma. O cronograma, na verdade, ele é uma forma de você... Deixa eu procurar aqui. O programa, ela o que você está fazendo, que período você está fazendo, tá? Faz parte aqui do projeto de pesquisa. Seria um quadrinho aqui, ó. Igual esse quadrinho aqui, ó. As atividades: definição do tema do TCC, elaboração do problema de pesquisa e objetivos, revisão bibliográfica. Que mês que foi feito isso? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Aí você põe um xizinho. Seria um cronograma. Você pode fazer em forma de tabela, tá? Deixa eu ver se tem um outro exemplo aqui. Eu acho que tem. Peraí. Exemplo de cronograma. Quem quiser esse exemplo de cronograma, depois me pede no privado que eu mando para vocês, tá? Esse exemplo do cronograma. Aqui é um outro exemplo. Ah, é parecido com aquele lá, na verdade. O aluno copiou, fez bem parecidinho, tá vendo? Vocês podem colocar outras coisas também aqui. Então, isso aqui é, na verdade, um exemplo de cronograma. O que mais que ele vai me pedir? Ele vai me pedir agora, para finalizar, né, as referências bibliográficas. Todos os artigos que eu já utilizei para construir essa primeira parte que eu tenho aqui. Ah, lembra que eu falei para vocês que os artigos científicos, todas elas no final, ó, esse artigo que eu abri aqui, no final tem as referências bibliográficas. Então, eu vou colocar direitinho a formatação correta, tá? E lá no modelo, ele mostra como é que você faz essa formatação corretinha, tá? E aí, acabou. O projeto de pesquisa seria esse, tá? Parece simples, né? Mas não é tão simples assim, não, porque tem que sentar o bumbum na cadeira, baixar os artigos científicos e ler, tá? E ler realmente. Bom, isso seria o TCC-1. O que seria o TCC-2? Tá? Eu vou falar sobre o 2 e no final eu abro para vocês perguntarem, tá? O que seria o TCC-2? Então, vamos fechar tudo aqui. Vou falar sobre o TCC-2 para vocês aqui. O TCC-2, gente, você vai formatar todo o seu
artigo científico. Vamos fazer o seguinte, vou falando assim. Aqui, esse meu TCC1, ele é um projeto, então ele tem uma formatação. Agora, você vai fazer uma formatação mesmo muito parecida com o portfólio das atividades interdisciplinar, que tem aquele sanduíche que eu falo para vocês, que é a introdução, que eu ponho em cima, o desenvolvimento e o ponto de baixo, que seria a conclusão com as referências, tá? Então, vai vir essa cara, agora vai ser essa cara aí que você vai ver, né? Tanto que eu aqui, olha, tem também o modelo, né? Deixa eu ver para vocês aqui. Ponto abre, ó. Tem também, ó, as orientações, tá? Trabalho com conclusão de curso 2, o que é que vocês precisam fazer. E aí vocês vão ver que parece até mais simples, mas para chegar nesse ponto que está aqui, vocês têm que passar pelo 1, que é a construção mesmo do tema de vocês, da questão problema, dos objetivos, tá? Ó, vocês podem ver que, na verdade, agora ficou introdução e dentro, ó, o problema, objetivo, objetivo geral, objetivo específico, justificativa, está dentro da introdução, tá? Está dentro da introdução, que eu te falei que é o sanduíche de cima, tá? Revisão bibliográfica, metodologia, resultado de discussão, seria realmente o sanduíche, que é a parte mais grossa de entendimento, né? E a conclusão, as considerações finais com as referências seria a parte de baixo, finalizando. Ah, Josi, no primeiro, vocês viram que Vou mostrar aqui. Ele tem tópicos, ó. 1, introdução. 2, justificativa. 3, objetivo. Objetivo específico. 4, fundamentação teórica. 5, metodologia. E 6, cronograma. Separado em tópico, tá vendo? No segundo, vocês vão ver que todos esses tópicos aqui, ó, problema, justificativa, objetivos, eles estão dentro da introdução. Tudo faz parte da introdução, não tem só separado. Vocês vão juntar tudo. Isso aqui é a formatação do TCC2. Tem agradecimentos, tem um resumo, também figuras, quadros, se vocês forem usar. Então, tá aqui que eu falei para vocês, ó, introdução, tá vendo? Introdução. Depois tem a revisão bibliográfica, vocês usam aquela fundamentação teórica. O capítulo 1, 2 e 3 foram os tópicos que eu falei para vocês. Então, o exemplo, né, no capítulo 1, por exemplo, vocês podem utilizar lá, falar sobre obesidade. No 2, a jejum intermitente. E no 3, jejum intermitente e obesidade, por exemplo. Ah, eu já tenho 2, deixa 2, tá? Metodologia está separado. Aí, uma coisa que vocês não viram ainda é resultados de discussão. Só deixa eu mostrar essa introdução para vocês aqui, ó. Na introdução, gente, vocês vão colocar tudo, ó. O tema, ó. Introdução tem o tema, o problema, os objetivos e a justificativa. Tudo que lá no projeto vocês separaram em tópicos, aqui vocês vão colocar tudo aqui dentro da introdução. Então, vão só meio que reescrever, né? Colocando a ideia principal do trabalho, justificando a importância do trabalho, e aí vocês colocam o problema de pesquisa com objetivos, tá? Dentro de introdução. E aí, a revisão bibliográfica é aquela que você já fez, né? No primeiro TCC1, e você pode colocar em tópicos, tá? Aqui já dando exemplo. Metodologia que você já fez também. Agora sim, resultado de discussão você não fez ainda. Falta resultado de discussão e falta considerações finais, tá? Resultado de discussão, você vai discutir sobre o trabalho. Naquele momento lá da referencial teórico, você trouxe o que é jejum intermitente, você trouxe o que é obesidade, no meu exemplo, né? E eu trouxe o que é jejum intermitente na obesidade. Agora aí, eu vou responder meus objetivos específicos. Eu vou começar a escrever um texto respondendo meus objetivos específicos.
Então, como é que seria isso? Né? Vamos voltar aqui para o nosso objetivos específicos. Eu vou escrever quais são os protocolos. O que a pesquisa diz? As pesquisas, os artigos científicos procurados me informam que os protocolos mais utilizados para a obesidade são esse, por causa disso. Tá? Um artigo tal concorda que esse aqui é o melhor, outro artigo concorda que aquele é melhor, mas, no geral, eles utilizam isso. Esses artigos têm mostrado que esses protocolos realmente têm trazido belos benefícios para o emagrecimento de obesos. Por conta disso, melhora o metabolismo, acelera o metabolismo, contribui para uma reeducação alimentar, blá, blá, blá. Eu vou escrever o que os artigos falam. Então, eu vou responder os meus objetivos específicos. Então, eles mostram que a curto prazo já tem um grande resultado, e quando os obesos são utilizados a longo prazo, realmente traz resultados melhores ainda, e assim por diante. Então, eu vou responder esses objetivos específicos para responder meu objetivo maior, que seria, então, a questão das contribuições, tá? Então, o resultado, discussão, seria isso. Quando eu estou além dos artigos científicos, eu vou respondendo a esses 3 objetivos aqui, tá? E aí eu construo esses resultados e essa discussão aqui. Opa, peraí. E eu faço essa parte aqui de resultados e discussão, tá? E aí, para finalizar, eu faço as considerações finais. As considerações finais, eu gosto muito de resgatar o objetivo geral. Então, eu coloco lá, esse trabalho tem o objetivo de discutir as contribuições que o jejum intermitente tem para a obesidade. Verificamos que, realmente, o jejum intermitente tem sido muito utilizado, ele é extremamente importante, mas surgiram algumas dúvidas, como, por exemplo, em relação aos protocolos, ao seu benefício de longo prazo. Então, sugere-se, é importante também sugerir, que novas pesquisas sejam feitas, onde utilizam o jejum intermitente em períodos longos, prolongados, ou utilizem outros protocolos com a busca de melhoria do emagrecimento e qualidade de vida, tá? Então, você poderia estar colocando isso nas considerações finais, tá? É interessante vocês estarem colocando essas questões aí. E aí, acabou. Você só complementa as referências, se vocês utilizarem mais, aqui está formando direitinho como é que faz as referências, orienta vocês, como que vocês vão colocar as referências direitinho, né? E aí finaliza o trabalho, na verdade, do TCC2, tá? Trouxe aqui uma visão geral do que seria esse TCC, qual é o objetivo dele, de uma forma geral. Acho que deu para ter uma noção do que é, tá? Então, as dúvidas que vocês forem surgindo, você tem que procurar o tutor online de vocês, tá? Isso é muito importante eu falar para vocês que eu não sou tutora de vocês online, né? Eu sou tutora de apoio. Então, eu ajudo vocês, sim, em algumas questões. Teve alunos que me pediram, né? Para falar sobre um pouquinho do TCC. Então, eu trouxe aqui umas ideias, alguma coisa que pode ajudar vocês, uma orientação. Mais dúvida, forma de colocar, eu posso até dar algumas outras dicas, mas eu não vou ler o trabalho de vocês, eu não vou... eu posso dar orientação, por exemplo, de como você pesquisar artigo, essas coisas eu posso ser, mas ler o trabalho, corrigir o trabalho, isso eu não vou fazer, porque não sou eu a responsável, tá? Vocês devem mandar o TCC de vocês, partes dele, para tutora online, enquanto dá tempo ainda. Se eu não me engano, vocês podem apresentar o prazo final da primeira parte, eu acho que até o final de outubro. Então, agora, por exemplo, se vocês estiverem prontos, envia para ela, pede uma orientação do que pode fazer, o que não pode fazer, tá? Eu não posso corrigir esse trabalho, eu não vou corrigir esse trabalho, eu posso dar o quê? Algumas dicas para vocês em relação a isso. Tudo bem? Eu vou parar a gravação e aí eu vou ficar com as dúvidas com vocês aqui.